aqui nesse texto de João 14, começando no versículo 6, nós temos um caso de um discípulo que estava no automático. O nome dele era Filipe. E começando aqui no verso 6, João 14, verso 6, o texto diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Será que nós não somos cristãos como Filipe? Onde nós vamos na igreja, nós temos a Bíblia, nós participamos aí dos eventos, mas nós não conhecemos o Pai? É essa pergunta, irmãos, hoje que nós vamos trabalhar em cima dela. Que tipo de cristão você é? Você é um crente evangélico ou você é filho de um pai? Uma coisa assim, uma característica que a gente vê em nós, cristãos evangélicos, é o seguinte: é o ritualismo, né, que muitas vezes nós temos de vir ao culto ao domingo para nos alimentarmos. E aí nós passamos aí na segunda, terça, quarta, quinta, e esperando novamente a expectativa de vir no domingo para nos alimentarmos. Isso é algo que nós precisamos rever, esse sistema em que nós muitas vezes nos colocamos. Nós passamos na semana passada, deixa eu ver aqui, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nós lemos isso, né? Nós vimos na semana passada, eu acho que não sei se tem como ajustar aí, não está aparecendo todo o texto, né? Mas tudo bem. Nós vimos sobre voltar ao primeiro amor, e nós estudamos a igreja de Éfeso, que era uma igreja, segundo o texto, né, que trabalhava, tinha perseverança, ou seja, hoje seria uma igreja ativa, que não podia suportar homens maus e pusesse a provas os que a si mesmos se declaravam apóstolos, ou seja, era uma igreja que discernia os seus líderes. Ela não aceitava líderes que não eram autênticos. E uma igreja, logo no versículo, logo em seguida, fala assim: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Ou seja, uma igreja forte e perseverante. Irmãos, essa não é uma igreja que dá certo? Não é uma igreja que tem tudo para dar certo? Uma igreja forte, perseverante, pregava o evangelho, uma igreja que discernia os seus líderes. Mas olha só o que Jesus fala: tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei o seu lugar do seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, que igreja que nós somos? O que é o primeiro amor que o Senhor Jesus aqui se refere nessa mensagem? É um fogo no nosso íntimo, de grande intensidade, que coloca Jesus acima de todas as coisas. É isso. Esse é o primeiro amor. Que talvez eu tenha vivido no passado e não esteja conseguindo viver hoje, ou algum irmão aqui também. Jesus nos deixou um modelo de como nós devemos viver esse amor no cotidiano. O texto diz, ele tá cortado aqui, mas é João 12, 49 e 50. O texto diz o seguinte: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Quem que estava falando aqui? Jesus Cristo. Jesus está falando o seguinte: o Pai me ordenou o que eu tinha que fazer.
No texto abaixo diz: Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Jesus deixou o exemplo. Jesus, ele não fazia nada antes de ver o Pai fazer. Pergunta: você, quando vai comprar algo, quando você vai decidir, tomar uma decisão, você pergunta para o Pai primeiro? Imagina em casa, meus filhos. Chega lá, a Isabela, ela resolve ir para São Paulo sozinha de ônibus. E ela nem pergunta para mim. Como que eu me sinto como pai? Como que Deus se sente quando você vai fazendo tudo no automático? Essa é a pergunta, essa é a reflexão. Então, irmãos, nós não devemos, uma coisa assim que eu queria assim deixar bem claro nessa mensagem de hoje, é isso daqui, ó. Terceirização. Já ouviram falar de terceirização? Terceirização é quando uma empresa, por exemplo, ela contrata uma mão de obra para fazer um serviço que essa empresa deveria fazer. Muitas vezes para reduzir custos e tal. Muitas vezes nós cristãos, para reduzir tempo, ou por preguiça, ou para não sermos confrontados, nós terceirizamos a nossa comunhão com o Pai. Como assim terceirizar, Zé Roberto? Nós terceirizamos. Nós dependemos de um homem que traga uma mensagem para nós, para que a gente possa se alimentar aos domingos. Ou muitas vezes eu vou lá na internet, tem tanto pastor bom, não é mesmo? Pastor assim traz uma mensagem abençoadas, né? E aí eu vou terceirizando o que Deus pediu para eu fazer, que é eu ir direto a Ele. Estamos ouvindo homens que partilham Deus, de homens que partilham de suas experiências, mas eu não estou tendo esse momento com Deus. Eu estou terceirizando a minha fé. Dá para terceirizar a sua fé, irmão? Não quero deixar que você... Não estou dizendo que você não deve ouvir um pastor, não deve ouvir a internet, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa ter seu momento com o Pai. Hoje vivemos um cristianismo formatado, onde as pessoas correm atrás de um relâmpago para poder acreditar em Deus. O maior anseio do ser humano, irmãos, é conhecer a Deus. Deus colocou no DNA, no seu DNA, a necessidade de conhecê-lo. Só que quando nós não conhecemos o Pai, nós colocamos outra coisa no lugar do Pai. Pode ser redes sociais, pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser a preguiça, pode ser tanta coisa. Não é justo dizerem que venham ao templo, que aqui tem uma fonte, né? A gente já viu, eu já participei de igrejas, né? Venham ao templo, porque aqui tem a fonte de águas vivas. Líderes que dizem que são a fonte, que podem evangelizar mais do que qualquer um, que têm acesso a Deus, que oram mais forte, têm oração de poder. O que é isso, irmãos? Esta é a maior mentira que o inimigo pode pregar na vida de um cristão. É a maior mentira, a terceirização da sua fé. A terceirização da comunhão com o Pai. O verdadeiro cristão tem prazer de estar congregando, como é a ordenança do Pai. O verdadeiro cristão tem prazer de vir um domingo ao culto para poder compartilhar da sua fé, para poder encontrar os irmãos, para ouvir uma palavra, sim, mas não depender somente dessa palavra, para, juntos, como igreja, cumprir a missão que Deus deu para todos nós, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual todo domingo às 10 horas da manhã, e aí você chega daqui e fala, beleza, Deus, já fiz o que tinha que fazer por essa semana. Glória a Deus. Amém. Vamos agora para o dia a dia, né? Abra em João capítulo 16, por favor.
João 16. Jesus deixa claro de como seria a ministração da palavra de Deus nos tempos atuais. Jesus falou isso, como que deve ser a ministração. A ministração que Deus quer não é um homem apenas em cima de um púlpito, um ungido, falando o que as pessoas têm que fazer. Como é que é a ministração da palavra de Deus nos dias de hoje? Jesus Cristo fala aqui. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da verdade já veio, irmãos? Nós estamos então nesse tempo. Ok? Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem que torna o Pai conhecido a vocês? É um culto religioso? É um evangelista famoso? Não, é o Espírito Santo. Nós precisamos nos conscientizar dessa transcendência do Espírito Santo de Deus em nosso corpo. Nós somos casa de Deus. Esse Espírito Santo me testifica que eu sou filho, que eu não sou religioso. Esse Espírito Santo, ele torna a minha comunicação com o Pai pessoal, espiritual. Ele revela uma pessoa e não uma doutrina, uma teologia que eu deva estudar. Tudo bem, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, é importante eu fazer teologia, mas é mais importante eu conhecer o Pai. Em nome de Jesus, entendam, não é estudo bíblico, é relacionamento. Se, por exemplo, a minha esposa, a Ana, me manda uma carta de amor, ou você recebe uma carta de amor de uma pessoa que te ama, você vai estudar a carta? Vai ver o contexto imediato? Não. Você vai querer saber o que ela está transmitindo para você, qual é o sentimento que está transmitindo. Eu presto atenção nas suas palavras de carinho, de amor, de conforto. Eu tenho que ir para essa palavra aqui, irmãos, para conhecer um Deus verdadeiro, um Deus pessoal, um Deus que faz diferença na minha vida. Eu não posso terceirizar isso, entendam? Está dando para entender, irmãos? Tudo bem? Amém? E o Pentecostes inaugurou essa nova era, a igreja, onde o acesso ele é pessoal, ele é direto, ele é sem intermediários. Ele descortina a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós perdemos a consciência de que Deus anda comigo todo dia, que o Espírito Santo está em mim, o autor da Bíblia está em mim. Onde lá, na minha casa, onde você pode ter um encontro com Deus, falar das suas angústias, conversar com Ele, receber discernimento, sabedoria, orientação de como você deve conduzir sua vida, como Jesus fazia. Jesus nos deu o exemplo, Ele ia ao Pai para tomar as decisões. E você pode fazer isso na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas hoje, como que está esse Espírito Santo dentro de você? Triste, abafado, totalmente inerte? Como está esse Espírito Santo, irmão? O que a Bíblia fala para nós fazermos em relação ao Espírito Santo que está dentro de nós? Ela fala, enchei-vos, enchei-vos, é uma ordenança. Jeremias 29:14. Aqui, opa.
Jeremias 29:14, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Busque enquanto há tempo. Ele deixa ser encontrado por vocês. Mas você precisa querer, você precisa buscar. Busca a Deus enquanto Ele é achado de vós. Pode acontecer em qualquer horário, qualquer dia. Contudo, deve ser intencional. Ou seja, você precisa buscar isso. Não só buscar, mas você precisa priorizar na sua agenda. É muito fácil ver se um cristão ele tem comunhão com Deus, é só ver a agenda dele. Nossa agenda é reflexo das nossas prioridades, não é mesmo? Não diga a Deus, irmãos, olha só, isso é sério, não diga a Deus toda a glória quando você não o glorifica com o seu tempo. Se os muçulmanos, eles param 5 vezes por dia para glorificar Allah. Muitas vezes nós não paramos 1 segundo sequer durante o dia para glorificar o nosso Deus, que nos dá vida, que nos dá condições, que nos dá vida eterna. Ter prazer na lei do Senhor, irmãos, não é fácil. Eu concordo isso, não é fácil. Primeiro, porque não é fácil você criar um novo hábito, de você ler a palavra todos os dias e buscar a presença de Deus todos os dias. Não é fácil você ir numa academia de ginástica, quando você está muito tempo parado, e pegar o ritmo e o hábito de fazer ginástica. Não é fácil você começar a estudar depois de um tempo sem estudar. Não é fácil você ter comunhão com Deus todos os dias, se você não está acostumado a ler a Bíblia todos os dias. E aqui tem um agravante. Existe uma resistência espiritual para isso. Para você fazer ginástica, não, a resistência é preguiça. Mas para você ler a Bíblia, existe uma resistência espiritual. O inimigo não se importa se você vai na igreja. Pode ir. O inimigo não importa se você pega essa Bíblia aqui, coloca embaixo do braço e vai com ela para tudo quanto é lugar. Pode fazê-lo. Agora, você quer mexer no mundo espiritual? Procure trazer isso para o seu coração e vivenciar isso na sua vida. E aqui, irmãos, em relação à correria do nosso dia a dia, a minha família teve há pouco tempo atrás em Brasília, a gente foi visitar a Chapada dos Veadeiros, né? E eu nem sabia disso, mas lá vão muitas pessoas buscarem conexão com Deus ou com uma conexão espiritual. E se vocês notarem, com essa correria, com esse estresse, com essa... tanta corrupção, tantas coisas que deixam as pessoas feridas, magoadas, tristes, elas buscam escape para isso. E as religiões orientais oferecem isso de uma maneira abundante. E as pessoas conseguem sim ter uma paz, ter uma reflexão interior. Como isso? Como que se faz isso? A ideia dessas religiões é fazer você entrar num estado não racional para experimentar uma verdadeira espiritualidade. Por isso, há os mantras, né? Aumento de busca por meditação transcendental, isso é um fato hoje. Mantras, chás, alterar a consciência, entrar em um estado não racional. Busca do quê? Dessa verdadeira espiritualidade. A maioria dessas religiões, elas têm origem hindu. Por exemplo, a yoga. A yoga é um excelente exercício físico, maravilhoso. Faz você dobrar, ficar de ponta cabeça, virar para o lado, virar... Agora, ela tem um fundo espiritual que ela prega o quê? Ela promove a unidade entre o Deus Brahman e o Atman, que significa aquilo que está dentro de mim e aquilo que está no mundo. A yoga é uma prática de origem hindu. E os hindus, eles são panteístas. O que é panteístas? Eles veem Deus em todos os lugares. Então, para você ter equilíbrio, você tem que estar em equilíbrio com a natureza, com o seu mundo exterior. Seu mundo interior tem que estar em equilíbrio. E eles buscam isso. Nesse lugar que a gente foi, as pessoas buscavam equilíbrio. Tinha gente que via ET,
tinha gente que navegava ou viajava nos espaços siderais, eram altas viagens que as pessoas tinham. Mas por quê? Porque é uma alteração do estado da mente. A pessoa saía da razão. Uma coisa assim que aconteceu recentemente com um membro dos meus parentes, esse membro ele pratica yoga, e o cachorro morreu, quer dizer, morreu não, ficou doente e ela teve que sacrificá-lo, esse cachorro. Aí o que ela fez? Ela incinerou, né, e pegou as cinzas e guardou numa gaveta. Aí ela falou assim, eu não quero nem abrir essa gaveta, eu temo de abrir essa gaveta. Por quê? Porque ela estava com sentimento de culpa por ter sacrificado o bichinho. Mas depois eu fiz o link, né? Se uma pessoa pratica o yoga, ela pensa o quê? Que aquele bicho era Deus. Imagina você matar Deus, incinerar Deus. Isso traz um peso danado. É uma coisa assim, é um total desequilíbrio do mundo interior com o mundo exterior. E a pessoa vai vivenciando isso. Ir para longe da razão, seitas que promovem injeção de chás, que fazem o sujeito sair da sua realidade, entrar num estado de experiências malucas, mas é fugir da realidade. Quantas pessoas fogem da realidade na bebida, na droga? Fugir da realidade. E você fugir do seu estado racional também é fugir da realidade. Tanto é que aí fora está cheio de louco. Tem muito mais maluco fora do hospício do que dentro do hospício. A ideia de tirar o homem da razão para experimentar essas coisas, né, traz a eles a sensação de um divino, né, de um Deus divino. E por incrível que pareça, irmãos, agora é isso que assusta muitas vezes. No meio evangélico, muitas vezes a gente vê situações como esta. Quando se abre a palavra de Deus para ser lida, compreendida e obedecida, normalmente nós não vibramos com isso. Porque envolve mudança de caráter, envolve a gente mexer com os nossos problemas, né? Para não falar que é pecado, porque pecado é um nome muito pesado, muito feio, né? Então, muitas vezes a gente entra num esquema de fugir dessa realidade também. Nós, evangélicos, fugimos dessa realidade chamada pecado, porque não é fácil viver com o pecado, ou melhor, não é fácil estar consciente que você está em pecado. E quem que nos leva a essa consciência? A palavra de Deus. Quando eu busco, medito e trago ela para o meu coração todos os dias. Isso me incomoda, né? Porque faz com que eu pense diferente, faz com que eu pense em perdoar, eu pense em amar, eu penso em deixar de falar mal dos outros. É muito comum isso, de ver pornografia, de mentir, de roubar, de não ter um relacionamento verdadeiro com o meu cônjuge, de não buscar ser pai de verdade. É melhor correr para a consciência alterada, não é mesmo? Já que eu não consigo resolver esses problemas. Congregações que são levadas a esse estado através de hinos, onde crentes são levados a pisar em serpentes, onde crentes são levados a andarem de 4, porque está sob a unção do leão. Isso não é alteração de mente, irmãos? Aonde que você encontra na Bíblia isso? Em nenhum lugar é descrito experiências ou fatos dessa forma. Nós caímos no mesmo erro dessas pessoas que estão buscando alteração da mente. Através de indivíduos que querem experiência, e o mais importante para eles é terem experiência com Deus, é sentir Deus. Ah não, mas mexer no meu caráter não, aí dói. É melhor eu sentir aquela emoção, né? Aquela paz, aquele amor que Deus tem. Aí volta para o mundo do dia a dia, vem os problemas e tal. Aí vamos sentir Deus de novo. E eu não estou sentindo Deus, será que Deus não gosta mais de mim? Será que eu perdi a salvação? E aí entra numa neura tremenda. O que a Bíblia diz sobre a meditação, irmãos? Romanos 12, verso 2, por favor. Bom, agora vamos para a palavra, né? A palavra que tem que ser o nosso guia. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto que? Racional, feito com a inteligência, feito com a razão.
e não com emoção. Lógico, emoção é muito bom sentir, é bom quando a gente sente a emoção, quando a gente está no nosso relacionamento com Deus, mas a minha fé não pode ser baseada em emoção. Não se amolde a um padrão desse mundo, irmãos, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Não se conforme, não se amolde ao padrão do mundo. O mundo não pertence aos filhos de Deus, pertence aos filhos das trevas. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós somos peregrinos, nós vamos ficar muito pouco tempo aqui. Ele nos deu um livro, uma palavra. Através da palavra há uma renovação da mente. O que quer dizer isso? Há uma troca de pensamentos. Todo pensamento que me faz deixar triste, que me faz deixar magoado, que me tira a motivação, Deus tira, Ele renova, Ele muda a mente. Mas para isso você precisa buscá-lo verdadeiramente. Você precisa estar aos pés dele, você não pode terceirizar isso. O pastor não pode fazer isso. O pastor Leandro não pode fazer isso. O pastor da internet não pode fazer isso. O evangelista não pode fazer isso. Isso é seu com Deus. É a sua espiritualidade, é a sua comunhão, o seu relacionamento com o Pai. Não terceirize isso, pelo amor de Deus. Quando eu entro em sintonia com o Criador, eu entro em sintonia com a coisa criada, e eu não vejo a coisa criada como Deus, mas eu entro em sintonia com ela. Quando entendo os desígnios de Deus para a minha vida, eu ajo como bom marido para cuidar da minha esposa, eu ajo como bom pai. Eu não fujo dos meus problemas, mas eu busco a orientação e a capacitação do Espírito Santo para quebrar todo laço maldito, todo pecado na minha vida. Não sou eu preciso querer, é o Espírito Santo que te dá essa capacidade. E o Espírito Santo está aí, por isso, enchei-vos dele. Não apague, não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você. Aquela igreja de Éfeso fazia tudo direitinho, irmãos. Fazia tudo direitinho, fazia a obra, eles faziam a obra. Mas Jesus falou assim: eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o amor. 2 Coríntios capítulo 11, 3. O que receio, Paulo falando à igreja de Coríntios, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Não deixe que a serpente faça isso. Não tire o seu tempo de devoção sincera ao Criador. Quando nós nos entregamos a um estado de consciência alterada, nós estamos nos entregando à ação de Satanás. As nossas mentes são corrompidas. O que aconteceria, irmãos? A gente tem que buscar isso, essa alegria de estar em contato com Deus, de estar em contato com o Criador de todas as coisas. A gente tem que ansiar, buscar isso. Como eu falei, é difícil, mas vale a pena. O que nós diríamos aqui se entrasse aqui o Sérgio Moro? Olha só, hein? Espero que não saia ninguém correndo daqui, né? Ou um Neymar. Nossa, olha só, o Neymar veio na IBB de São José dos Campos. Irmãos, nós temos aqui a presença do Criador, né, do Neymar, do Sérgio Moro, de todas as coisas. E esse Criador não está aqui nesse espaço físico, Ele está quando tem 2 ou mais reunidos. Quando esses 2 ou mais reunidos saem daqui, isso aqui fica um prédio normal, de 4 paredes, não é um templo sagrado. O templo sagrado está dentro de você. É o seu caráter que deve ser sagrado, e não um prédio, não um púlpito, não um altar físico, material. Isso não vai sobrar nada. A palavra fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
A oração da maneira consciente e racional, é isso que nós devemos buscar, irmãos. O que Paulo fala em Coríntios 14? Se há orações em línguas, que haja intérpretes. A BB nunca falou que é contra a oração de línguas, mas que haja o quê? Intérpretes. Por quê? Porque o contato com Deus é racional. Agora, por que tudo isso, irmãos? Por que a gente precisa ter esse contato com Deus? Por que a gente precisa ter, nós não podemos terceirizar essa fé? Está lá em Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Esse foi o primeiro sermão pregado por Jesus Cristo, baseado nesse texto. E esse texto agora está sobre a igreja, e a igreja é você. Você. Tá? O Espírito Santo está dentro de você para capacitar você a levar uma palavra de ânimo para quem está desanimado. O Espírito Santo está dentro de você para levar uma palavra de salvação para quem está condenado. O Espírito de Deus está dentro de você para levar um abraço amigo para quem está totalmente se sentindo só. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar fazer isso. Olha só nesse texto de Êxodo 19, 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento para quê? Para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Quem tem que resolver o problema do povo não é o pastor, não é o líder, é Deus. Quando você vai falar de Deus para uma pessoa, não é você que tem que resolver o problema dela, é o Senhor. É o Espírito Santo que te capacita a ser instrumento dele para as pessoas que estão morrendo ali fora. Priorize, irmãos, esse encontro com Deus. Matinal, se possível, comece o dia falando com Ele, entregando o seu dia para Ele. Que a sua primeira palavra seja para Ele. Que a sua última palavra antes de você dormir seja para Ele. Honre-o. Não diga, não glorifique a Deus se você não dá espaço para Ele na sua agenda. Você está sendo hipócrita, ok? Não sejamos hipócritas, que nós possamos glorificar um Deus que seja verdadeiro na minha vida e não na vida de outra pessoa, não nas experiências de outra pessoa. Deus quer mudar a sua vida. Como? Peça desesperadamente que Deus lhe dê um coração desejoso a descobrir as suas características, a sua natureza e querer ter o caráter do Filho em você. Busque isso ardentemente. Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece o plano. Você está preocupado, né? A Giovana está na época de vestibular, qual faculdade que ela vai estudar, o que ela vai fazer e tal. Mas Deus já sabe, se ela chegar direto a Deus, vai ser mais fácil. Planos de fazê-lo prosperar. Se eu não tenho essa comunhão com Deus diariamente, buscando isso diariamente, eu não vou saber quais são os planos de prosperidade que Deus tem para mim. E não lhes causar dano. É uma promessa de Deus. Deus não quer te causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É simples, irmãos. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser conhecedor da Bíblia, você não precisa ser crente de 10, 20 anos. Você precisa ter uma atitude de sinceridade, de coração, de buscá-lo verdadeiramente. É simples, tem que ser intencional. Você precisa buscar, você precisa querer isso. Eu falei um pouco na semana passada que nós vamos sair desse culto. Aliás, o culto não termina, né? Já estamos na hora já, né? 11h30. Vou falar igual o Leandro, vocês me dão mais 5 minutos? Sim ou não? 5, daí ele começa a contar os bracinhos erguidos, né? 5, 10, 15, 20. Irmãos, o culto não termina daqui a 5 minutos, ok? O culto continua. E ele continua no seu dia a dia, no seu cronos, na sua agenda que você estipulou, né? Daqui você vai sair, vai almoçar, vai ter as atividades à tarde, esse é o seu cronos, é o seu cronos. Agora, o que deve acontecer na vida de um filho de Deus é um momento kairos. O que é o kairos? Kairos vem do grego, é o momento certo e oportuno. É o momento de estar atento à ação de Deus em minha vida. Deus me chamando a sua atenção, muitas vezes numa meditação da palavra, Deus fala comigo, num evento na minha vida, uma doença, uma perca, perder o emprego, ou ganhei alguma coisa, algo muito bom. Eventos que acontecem na nossa vida pode ser um evento kairos. O que é um evento kairos? É esse evento oportuno, que você enxerga Deus nele, que você vê a ação do invisível nele, que você tem olhos espirituais e não somente olhos carnais, você tem discernimento espiritual. Você só tem discernimento espiritual se você tem conexão com o ser divino. Você só consegue ver o invisível se você tem conexão com o invisível. Senão, a sua vida vai ser um momento cronos apenas. Vai passar anos, você vai chegar a 50, 60 anos, vai olhar para trás, nossa, como passou rápido o tempo. Estou para morrer, né? Está chegando o meu dia. Aí você vai ter medo da morte. Por quê? Porque na sua vida você só enxergou momentos cronos, momentos onde, quando você perdeu o emprego, quando você perdeu o dinheiro, quando foram momentos somente de tristeza, que Deus não te ensinou nada, porque você não estava atento àquele momento. Nós, como cristãos, nós devemos estar atentos. Todo evento que passa na nossa vida pode ser um momento kairos, um momento da presença divina. É só a gente perceber isso. Por isso, irmãos, eu queria falar com vocês de um método simples de aprendizagem, não de aprendizagem de estudo bíblico, não, isso está cheio de métodos, mas uma coisa simples, porque a palavra de Deus é simples. Algo assim que te leve a ler a palavra de Deus todos os dias e você perceber esses momentos na sua vida. Mapa, ele é um acróstico, tá? Acróstico é uma palavra que faz eu lembrar de outras coisas. Então, o M vem de meditar, o A vem de abrir, o P de planejar e o A de avaliar. Toda vez que eu medito na palavra de Deus, que eu busco, que eu tenho esse contato com Deus, ok? No meu cronos, tá certo? E quando nesse meu meditar Deus fala comigo, existe um momento kairos. Nesse momento kairos, eu preciso abrir. O que é abrir? Eu não posso guardar aquilo que Deus fala para mim somente para mim. Eu preciso compartilhar. Eu preciso chegar para minha esposa, para uma pessoa de confiança, uma pessoa madura, e falar, olha, Deus falou comigo isso daqui. E aí você vai descobrir nessas duas etapas, o que Deus está querendo te dizer, o que Ele está dizendo. E quando você compartilha isso, você edifica a si próprio e edifica o outro. Você edifica o outro. A partir do momento em que Deus está dizendo algo, você deve planejar. O que Deus está me orientando? Ele não tem planos para você? Planos de fazer bem e não mal?
Agora, se Deus falou alguma coisa para você e você não faz nada, você está jogando isso no lixo e você não está vivendo isso, tá? O Kairos. Você precisa planejar o que eu vou fazer a respeito. O que eu vou fazer a respeito disso que Deus me falou? E o avaliar, né? Como que eu estou nesse processo? Eu estou andando, eu estou caminhando? Né? Se Deus pediu para você, por exemplo, deixar um vício na sua vida, Deus falou claramente isso para você. Você deve se planejar a deixar de fazer isso, ok? E com o tempo você deve avaliar. E muito importante aqui você ter uma pessoa com quem você presta conta. E repito, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa madura na fé, uma pessoa que possa te acompanhar, te orientar, te direcionar, porque muitas vezes esse meditar aqui eu posso ter a informação incorreta, eu posso entender de um jeito incorreto. Tem muita gente que abre a Bíblia e fala, né, e vê lá um texto e fala, opa, Deus falou comigo aqui para eu, né, me enforcar, para eu... Não, né, você precisa meditar. Há um tempo atrás a gente falou sobre o Oia. Vocês lembram do Oia? Lembra ou não? O que é o Oia? O pessoal lá, né, Paraibuna, o pessoal sabe, não, o que é Oia ou não? O que é, Vicente? Observar, interpretar e aplicar, tá? Todo o texto bíblico você precisa observar, interpretar e aplicar. Nada mais do que é isso que nós falamos, tá? E isso a gente faz isso nós fazemos o meditar e o planejar, isso eu faço de maneira individual, eu e Deus, nesse momento que eu tenho com Ele. O abrir, eu preciso me relacionar, eu preciso fazer com outras pessoas, por isso que Deus deu a igreja. E o avaliar, eu preciso de outra pessoa também para me acompanhar, para que acompanhe o que eu estou fazendo, se eu estou no caminho correto ou não. Por isso que, aqui tem um exemplo, né? Aqui não dá para vocês enxergarem, mas nessa igreja onde eles aplicam isso, que é um irmão lá de Fortaleza, eles trocam, no grupo deles, eles trocam um WhatsApp. E aí eles colocam um texto bíblico aqui a pessoa coloca assim, o que Deus está me dizendo nesse texto bíblico e o que eu vou fazer a respeito. Ela está compartilhando, ela está abrindo isso com outras pessoas. E aqui, irmãos, na IBB, nós temos dois pilares, que é o núcleo familiar e o discipulado, ok? Núcleo familiar e o discipulado. A partir dessa semana, no núcleo familiar, nós vamos praticar o mapa. Nós vamos praticar, junto com as pessoas que participam do discipulado, um planinho de leitura bíblica diária, de meditar, de compartilhar. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? No núcleo. Por que no núcleo? Porque o núcleo tem pessoas que estão com o mesmo objetivo. Ok? Quem não pode participar do núcleo, procure se informar depois, me procure o irmão Valdemar, o Vicente, que estão sempre participando do núcleo, tá? Para que receba orientação. Não deixe de fazer isso. Isso é a coisa mais importante na sua vida, irmãos, de você receber as instruções direta do Pai. E outro pilar é o discipulado. Quando você viveu o primeiro amor, o que você tinha vontade de fazer? Lembra? Você queria aprender, você queria falar para todo mundo que você conheceu Jesus Cristo. Agora você é um crente maduro, não é? Você não vai chegar de qualquer maneira e falar, conheçam Jesus e tal, mas você vai usar um instrumento. Que instrumento é esse? O discipulado. E o discipulado você pode fazer com a pessoa que está trabalhando com você, com a sua família, com as pessoas que estão no seu convívio. Irmãos, não é a IBB que está pedindo para você fazer isso, é Deus que pede para você discipular. E os discípulos, quando você tiver uma pessoa discipulando, os discípulos não te pertencem, os discípulos são de Jesus Cristo, ok? Você é apenas instrumento movido pelo Espírito Santo. Você quer fazer isso, irmão? Você quer participar disso? Tá? Eu queria assim que vocês realmente saíssem desse culto hoje pensando sobre isso. Pensando primeiro, você está terceirizando a sua fé? Você está dependendo de pregação de homens para você se alimentar? Segundo, o que você está fazendo a respeito? Se você não está fazendo isso,
hoje mesmo, se desafie, abra lá sua agenda, reserve lá 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, não sei, é o tempo seu para com Deus. Nós, no núcleo familiar, nós vamos ter um plano de leitura bíblica, ok? E vai ser bom ter um grupo, porque um vai cobrando o outro, tá? E é importante que nos cobrem, senão a gente deixa de fazer, tá certo? Então, não estranhe se você recebeu o WhatsApp e fala, isso você já leu hoje, Gênesis 1, Gênesis... Não, vamos lá. Vamos um ajudar o outro nesse propósito, que ele é essencial. E quando nós fazemos isso, e quando a gente tiver essa comunhão com o Pai direto, o Pai vai nos dar instruções. Instruções, por exemplo, de quem discipular. Você não pode chegar e falar assim para seu irmão, para uma pessoa, você não quer fazer o discipulado? Não, peraí, o que é isso? Antes ore, peça para Deus te mostrar, para te dar estratégia que vem do alto, não vai falhar. E aí você vai ser um cristão, um filho de Deus ativo, que vivencia a palavra, praticante, e não alguém alienado, religioso, que passa por essa vida e quando chega no final fala assim, o que eu fiz? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, pela palavra de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor falou comigo poderosamente, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu tive, Senhor Deus, uma sensação maravilhosa de experimentá-lo, essa comunhão contigo, Pai. Esse silêncio, esse momento onde o ruído interior se apaga e eu tenho meus ouvidos voltados ao Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos isso, nós ansiamos isso, nós desejamos, Pai. Isso tem que ser intencional, eu tenho que buscar isso verdadeiramente, sinceramente, como está lá em Jeremias capítulo 29, em sinceridade de coração. Senhor, muda a minha vida, Pai. Entre, Senhor Deus, na minha casa de uma maneira real, que eu não apague o Espírito Santo que está dentro de mim. Eu não quero fazer isso, Pai. Eu quero incendiá-lo, Pai, porque as pessoas que estão à minha volta, elas estão morrendo, elas estão sedentas de Te conhecer verdadeiramente. E eu, Senhor Deus, muitas vezes eu apago isso. Me perdoe, Pai. Me perdoe por todas as vezes em que pessoas não tiveram o conhecimento de Ti através da minha vida, Pai. Que eu possa, Senhor Deus, verdadeiramente buscá-lo, receber as instruções que vêm do alto, abrir isso, compartilhar, avaliar, Pai, avaliar para saber se eu estou traçando o caminho correto ou não, planejar. Senhor, que eu faça isso de uma maneira simples, consistente, mas que seja contínua, Pai, e que essa continuidade gere crescimento espiritual, a verdadeira espiritualidade, que ela vem pela razão e não pela emoção, não pela alienação da minha mente, mas uma verdadeira busca pela Tua presença. É isso que nós queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Pai Todo-Poderoso, que o amor dEle, que a comunhão do Santo Espírito Santo, a misericórdia e o favor de Jesus Cristo esteja sobre essa igreja, dando a ela discernimento espiritual, fazendo com que cada um tenha um relacionamento verdadeiro contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, uma excelente semana, nós temos cafezinho aí.